Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do Dr. Walter Trebtes, professor de Direito, metafísico, pesquisador de ufologia e espiritualidade há anos-luz e também coordenador do Grupo CROM. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo ótimo, Ângela. E você tá bem também? Graças a Deus. Estamos cada vez melhor. Vamos pensar sempre positivo, né, Walter? É isso aí. Bom, hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante. Walter, você quer falar um pouquinho sobre a pauta de hoje, para a gente começar? Porque tem várias perguntas dos seus fãs aqui, entendeu? Vamos lá. Escolhemos hoje um tema para falar da nova Terra. Sim. A nova Terra chegou e você está preparado ou preparada, né, para viver nela? Por que esse tema aqui tem que ser observado e prestado atenção por todos nós? Porque estamos, de fato, num novo planeta, sob o ponto de vista do que nós vivemos aqui, a nossa realidade. Mais para frente eu vou explicar um dos pontos principais que foi um fator de mudança no planeta. Então, eu tenho uma notícia ótima e uma notícia que cada um use como quiser. A que cada um vai usar como quiser é que não adianta lutar contra isso. Não adianta querer ficar no passado, né? Eu sempre falo, as pessoas que me conhecem muito bem sabem, eu sou uma alma antiga. O que é uma alma antiga? É uma alma que permanece com muitas coisas tradicionais, conservadoras. E se eu, que sou uma alma antiga, estou me obrigando a aceitar a nova terra, que tanto outros que estão aqui terão que fazer a mesma coisa. Então, até as almas antigas como eu, né, de muitas encarnações e muitas passagens, né, por esse planeta, estou tendo que me reconstruir e me reinventar nesse novo processo vibracional. Lutar contra isso é simplesmente morrer em vida, é estar morto em vida. Nós vamos ver aí para frente, conforme a gente vai falando aí sobre o tema, o que está acontecendo em relação a grupos no planeta. Estão lutando contra essas mudanças, estão lutando contra a nova Terra. A nova Terra, ela vibracionalmente foi nos concedida, foi nos dado isso. Foi nos dado isso. Dentro desse tema, se tem que a humanidade, pela antiga dispensação, podemos chamar assim, pela antiga energia planetária, nós não estaríamos mais aqui desde 2013. Não estaríamos mais aqui. O planejamento da antiga matrix planetária era para resgatar um grupo pequeno que teria a finalidade de reconstruir o planeta. E os demais não estariam mais aqui. Literalmente, um banimento da espécie humana no planeta. Entretanto, por tudo que nós vimos passar, por tudo que nós fizemos, por todas as nossas conquistas em caráter humano, né, enquanto humanidade, até mesmo dentro daquela colocação que foi bastante pertinente, bastante importante de Chico Xavier, né, os 50 anos que acabaram em 2019, todo esse processo nos deu condição de ter essa nova Terra. Mas essa nova Terra é uma realidade que precisa ser vivenciada. Né? Quem está na matrix antiga está num morrer ainda vivo, né? Mesmo que esteja encarnado, respirando, se não perceber, estará paulatinamente, progressivamente aí, num acabar de si. Então é isso, a nova Terra é um novo planeta, é um novo ambiente psíquico, emocional, vibracional. E façam bom uso disso, porque é nisso que nós estamos já vivendo e vamos viver, né, para o nosso aí presente e futuro. Bom, Walter, então eu vou começar as perguntas aqui, que tem muitas aqui. Eu não sei se você vai conseguir responder todas por conta do horário do nosso programa, né?
Walter, o que existe hoje de novo planeta? Por que nós temos essa nova Terra? Explica para a gente. Primeiramente, o que as pessoas precisam sempre lembrar, isso é muito já foi muito falado, mas o pessoal não considera muito. A nossa linha do tempo mudou. A alteração da nossa linha do tempo permitiu essa nova Terra. O que significa alteração da linha do tempo? Todo mundo que pesquisa, que estuda, que presta atenção nisso, lembra de Nostradamus, lembra de uma profetisa russa, Baba não sei o que lá, que foi muito falado dela, e tanto falando só desses dois casos, mas tem outros, né, mais que fizeram profecias. Sabe-se que dentro das centúrias lá de Nostradamus, o mundo já era para ter, né, sucumbido, o ser humano já era para ter sucumbido, né, e outras profecias mais deram conta de que nessa época que nós estamos vivendo, o ser humano não estaria mais aqui, que é mais ou menos o que eu falei no início, para explicar o que significa a nova Terra. Isso é o resultado da mudança da linha temporal. Gostem ou não da ideia, sejam quânticos ou não, aceitem ou não, acho que isso depende de prova científica, esquece, porque a realidade é essa, então tenham paciência, um dia isso vai ser mais fácil de entender, mas houve uma mudança temporal, e essa mudança temporal é o principal base da mudança na nova Terra. O que significa essa mudança temporal? Para explicar fácil para o pessoal entender, isso é muito mais complexo do que isso, mas só para o pessoal entender mais fácil, é como se fosse dado uma outra chance ao ser humano de se reinventar. É uma espécie de reset, existencial para o ser humano. Óbvio que, como eu já disse, o ser humano trabalhou para isso, né? Grandes grupos no mundo mudaram o padrão vibracional, né? Então, por via de meditação, oração, grupos de apoio, grupos de estudo, canalizações com o pessoal da federação e tudo mais, tudo isso contribuiu para essa mudança. E, obviamente, que para que pudesse se manter esse estado, né, vibracional adequado à nossa ascensão, foi necessário esse reset. Então, até trago a vocês, né, a notícia de que os profetas do passado não erraram. Né? Quem pensa que, mas Nostradamus falou e agora não aconteceu. Né? Agora parou de acontecer. Não é que parou de acontecer. Essa mudança, esse reset, alterou a linha do tempo. A linha do tempo que estava escrita, né, para a nossa civilização. E isso, então, nos deu essa enorme possibilidade de ascensão e crescimento consciencial. Outra questão também da nova Terra, que vocês estão percebendo, existem hoje dois mundos, o mundo real, o mundo verdadeiro, e o mundo da mídia. O mundo da mídia é um mundo totalmente falso, totalmente mentiroso, totalmente divorciado da realidade. Então, se vocês querem conhecer a nova Terra também, né, esqueçam aquela coisa que custa quase 5 mil reais que você pendura na parede, que não traz nada de bom para você. Né? Então, a mídia está dentro deste mundo, dessa matrix artificializada e mentirosa. Isso também demonstra essa diferença entre a velha e a nova Terra. Porque a mídia quer, de acordo com quem está sob o comando dela, né, manter o planeta e o ser humano na velha Terra. Só que a velha Terra sucumbe por si. Se a energia da velha Terra permanecer, ela acaba com esse planeta. E essa turma que comanda essas mídias, eles pensaram e pensam da seguinte forma: se eu não conseguir, eu levo todo mundo junto comigo. Então, a ideia é isso. Né? Se eu tiver que cair, cai todo mundo comigo. Então, eles estão para isso. Por isso que eles insistem tanto em manter essa matrix mentirosa, artificial, construindo um mundo paralelo, né? Porque a realidade não é nada disso. Né? Não é nada disso. Há 3 dias, mais ou menos, eu assisti uma entrevista do presidente da John Deere. A John Deere é a maior fabricante de máquinas agrícolas americana, aqui no Brasil. E ele disse exatamente isso. O Brasil que existe não é o Brasil que aparece na televisão. O Brasil que ele conhece
O Brasil, de fato, o Brasil verdadeiro não é o Brasil que aparece na televisão. É um outro país. É um outro governo, são outras pessoas, é um outro povo. Não é o que aparece na televisão. A televisão, ela pinça, né, maliciosamente as tragédias, aquilo que não está bem, aquilo que está no negativo, e reproduz isso como se o país, o povo, a nação, o governo fosse o que ela representa. Isso é um empresário falando, é um CEO de uma gigantesca de uma empresa, né, que tem representação mundial, falando isso, né, falando isso do nosso país. Então, a Nova Terra representa justamente aquele Brasil que esse empresário falou, né? É um Brasil que não aparece nas mídias, e isso a gente precisa ter muito cuidado. Verdade. Walter, primeiro eu queria cumprimentar todas as pessoas que nos cumprimentaram aí, mandando um beijo, né, para todas essas pessoas que entraram e que estão conosco nessa jornada, que eu acho muito importante a gente estar unido aí, né, para que a gente possa realmente alavancar esse autoconhecimento, essa consciencialidade, esse momento evolutivo do planeta Terra. Todos são muito importantes, são mini peças desse maxi-fraternismo, entendeu? Eu acho muito importante. Um beijo a todo mundo que entrou. Você fica à vontade para falar alguma coisa também, que você viu que muitas pessoas nos cumprimentando, gratidão. E a gente fica muito honrado da presença de vocês. Aqui eu também deixo a minha gratidão, os meus cumprimentos. A gente não consegue interagir com todo mundo porque nosso tempo é pequeno, mas eu digo a vocês com todo carinho, eu leio os comentários e agradeço demais a participação, né, a contribuição de vocês. Então, nós estamos juntos aí, o pessoal que está aqui com a gente realmente é um pessoal que está no processo de despertar, que está na busca, e vem aqui, né, compartilhar com a gente aqui essa experiência. Então, meu muito obrigado também para todo mundo. A gente fica muito feliz, né, Walter? Que cada vez mais pessoas estão inseridas nesse processo de entrar nessa quinta dimensão, que é uma dimensão mental, de coração e mente juntos, entendeu? E esse momento é agora. Walter, o que pertence agora à humanidade neste planeta? A enorme oportunidade de crescimento. A enorme oportunidade de crescimento, que antes a gente não tinha ou tinha isso de uma forma bloqueada. Então, a Nova Terra é justamente esse ambiente onde você pode crescer. Se você quiser, se você escolher o caminho da luz, você vai ter. Se você acompanhar o trabalho que a gente faz aqui, né? As lives que eu gravo nas quartas, o que a gente fala aqui nas sextas, e trabalhar dentro desse processo, desse reconhecimento de você, encontrar seu lado sombra, trabalhar ele, não deixar que ele te domine, né? Você procurar fazer de você o ser de luz, né, para essa ascensão, nós temos este ambiente. Isto é a Nova Terra. Isso é um novo planeta. E isso acontece em caráter mundial. Claro que nesse processo a gente sempre considera e comenta com vocês, né, para não mostrar aqui que a gente está também alheio ao que acontece no mundo. Tem muitas coisas acontecendo, mas que são transformações. São transformações, são momentos de mudança no qual o que não nos serve mais dentro da energia densa precisa aparecer para ser, né, purgado, para ser retirado, mas dentro da nossa realidade individual, nós temos agora as portas abertas para a ascensão. Todos nós. E não precisamos esperar que o mundo mude. Nós não precisamos ficar aguardando ansiosamente uma operação Storm para que as coisas aconteçam. Você pode fazer o Storm de você mesmo, né? Você pode retirar aquilo que não te serve, aquilo que pode te transformar, que pode te acender para um melhor, para uma iluminação. E isso, gente, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com ascensão de autossantificação. Isso é um trabalho, simplesmente um trabalho de transformação. Você sendo você num diferente, né, nesse planeta agora. Então é isso, a porta abriu e é a hora da gente entrar. Quem ficar do lado de fora ou ficar esperando, né, não vai participar disso. Vai ser convidado a estar num planeta 3D de novo, novamente. Verdade.
Ô, Walter, quais são as principais medidas importantes que o ser humano precisa entender para viver nesta nova Terra? Dentro da abertura da consciência, né, é observar que houve, né, a quebra da Matrix. O que era a tal da Matrix que tanto a gente fala? Né? Um universo falso, né? Uma universalidade de manipulação e do falso, onde sempre lhe foi dado, né, aquilo que interessou, né, a um sistema de dominação. E isso foi derrubado. Isso não existe mais condição de perpetuar. Então, se você se voltar para a verdade, se você se voltar para o que de fato está acontecendo, né, você fará parte desse crescimento todo. Do contrário, né, você entrará num campo de fatalidade de si mesmo. É um morrer em vida. Porque hoje eu tenho também uma colocação a fazer para vocês aqui, isso é extremamente polêmico, algumas pessoas podem até não concordar com o que eu vou dizer, mas hoje muita gente sai do planeta não por um destino maduro, mas por uma opção. Então, eu digo que hoje é viável se viver desde que você escolha fazer isso. Olha onde nós estamos. Você já é senhor da sua realidade se você trabalhar para isso. Então, aquela história, não sei o que vai me acontecer amanhã, não sei o que pode haver comigo, isso já não faz mais parte dessa nossa realidade. Só quem está na 3D, dentro da Matrix da velha Terra. Quem está na nova Terra já tem condição de dominar esse processo. Inclusive ter, até certo ponto, claro, isso não está tão claro assim, mas até certo ponto, a consciência da sua realidade e o que fazer com a sua vida aqui. Estou falando da vida aqui. Né? O que você vai transformar, né, o seu processo no seu processo de conscientização e ascensão. Então, isso é muito importante se perceber dentro dessa nossa nova Terra. E também deixar mais uma vez o alerta. Não tem volta. Isso é a nova realidade, a nova verdade, a nova realidade. Então, lutar contra isso, dizer, não, eu não vou participar disso, não, isso é uma viagem aí que o Walter está falando, ou é uma coisa irreal, não. Eu posso assegurar a vocês que é desta forma, e dessa forma nós estamos vivendo. Né? E o ser humano está para isso, porque o ser humano é um ser ascensionado, ou para a ascensão, não é para a morte, não é para a escuridão. Nos colocaram nesse processo durante um certo tempo da nossa existência, mas esse tempo está se dissolvendo, esse tempo está se encerrando, e agora é, né, o tempo da luz. Faça parte dessa luz, então permita que ela venha até você, que faça parte de você. Bacana, hein, Walter? A vida agora é a mesma que nos construímos com as nossas experiências? Não de forma nenhuma. As nossas experiências nos darão, ou nos dão, maturidade para lidar com essa nova terra. Mas essa nova terra é um manancial de novas experiências. É um novo viver. É um novo viver totalmente diferente. E eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Se a vida começar a melhorar, prestem atenção. Porque tem muita gente aí que a vida vai começar a melhorar. As coisas vão começar a dar certo. Verdade. Então, aceitem e percebam o processo. Porque muita gente aí vai se dar bem na vida e vai estar ainda com uma sensação que as coisas não são assim, e coisa e tal, e de repente vai estar numa vibe positiva, vai estar, as coisas, dizendo de uma forma bem direta e simples, né? As coisas vão começar a dar certo, né? Porque nós estamos no caminho da ascensão do positivo. Então, as trevas, a escuridão, né, aquela matrix negativa, está sendo banida. Nós ainda temos pilhas de anti-energia, né, espalhadas no planeta, e isso um dia a gente pode
comentar, mas isso é muito difícil comentar, porque é muito grave. Tem gente que vai se revoltar, vai ficar brava comigo, capaz até de quebrar a tela do telefone quando eu falar o que são essas pilhas, mas elas existem, elas ainda estão aí, dúvida. criando uma anti-energia. Mas você pode trabalhar esse processo, né, para que essa anti-energia seja gradativamente recolhida do planeta. Porque do jeito que ela veio, também ela irá. Porque ela veio de uma hora para outra, ela veio junto com o mosquito de aço aí, né? E foi o que eles conseguiram fazer, porque os outros meios de anti-energia ou energia negativa foi banido, né? Foi retirado do plano da nossa dimensão aqui. Então, em suma, é isso. É boa notícia que a nova Terra é o lar realmente do ser humano. Walter, por que os governos dos maiores países do mundo estão aí, entre aspas, perdidos em suas ações? Porque parte deles estão exatamente na caba escura. Eles estão querendo segurar o seu poder dentro da Terra antiga, né? da velha energia da Terra. Eles compactuam, inclusive existem governos, existe um governo gigantesco aí, subornando outros governos para que isso aconteça. No Brasil está acontecendo isso. A parte escura no Brasil está sendo patrocinada por verbas que não são nossas aqui, porque as nossas já não tem mais, né? Porque o nosso governo atual fechou os meios de transitar esses dinheiros escusos, mas esses dinheiros escusos estão vindo de fora. Então, quando você vê aí mobilização para processar, agora resolveram processar grandes hospitais por conta de tratamentos aí do mosquito de aço, agora virou essa briga, essa discussão com passaporte daqui e dali, e e tudo isso tudo é financiado por esses governos, e esses governos estão realmente perdidos. Então, eles estão literalmente, no sentido das suas ações, atirando para tudo quanto é lado. Então, eles trazem recursos gigantescos para os que se vendem aqui desse Brasil, e a gente sabe alguns que são e onde eles estão, né? E eles promovem essas campanhas de anti-progresso, de anti-governo, de anti-povo, né? Essa promoção, essa assinatura de documentos legais, obrigando as pessoas a fazerem coisas, cerceando a sua liberdade, né? Recentemente, a cidade do Rio de Janeiro tinha conseguido derrubar, né, aquela medida lá do seu governador, do seu prefeito, e aí o tribunal lá tinha concedido, subiu lá, quem é que foi lá? Um capa preta lá foi lá e derrubou, né? Ou seja, na cidade do Rio de Janeiro permanece, né, esse absurdo, né, esse absurdo inconstitucional, ilegal, imoral e que fere os direitos humanos, a liberdade. Então, esses movimentos são, né, os perdidos das últimas autoridades que ainda estão aí, né, dentro da caba escura. Então, é por isso que eles estão sem rumo. O que a gente espera que caia logo, né, Walter? Sim, Walter, com certeza. Por que as vozes políticas não ecoam mais nos parlamentos? Porque hoje nós estamos em plena época de conquistar resultados, não mais ideologias. Por isso que as vozes políticas não ecoam mais nos parlamentos, no mundo inteiro. Isso aqui não é no Brasil e ali. Nós estamos vendo o que está acontecendo na América do Norte. Lá não tem mais discurso político nenhum. Eles estão buscando resultado. Estão buscando resultado. E a gente já sabe qual que é. Verdade. Nós vemos na Europa. O resultado da mudança no governo americano tem relação com essa nova terra ou não? Com certeza. São justamente os ares da nova terra que estão pairando para essa mudança. Eles estão hoje buscando o verdadeiro líder que eles precisam. A verdadeira liderança. A gente sabe disso. E a gente sabe que quem está lá não tem voz, não tem representatividade,
não se apresenta em qualquer relação política ou de Estado no mundo. Pelo contrário, ele está guardando de quem o apoiou no início as críticas agora, né, por conta das questões do Afeganistão e outras mais que ele não tratou. Porque depois que, né, ele assumiu, a América voltou a ser bélica, né, onde tinha se iniciado todo um processo de paz e do recolher das armas, né, esse aí que ainda, né, está ocupando de forma totalmente absurda, né, uma liderança, ele voltou a transformar a América num país bélico, né, e por aí vai. Mas isso tudo está em transformação. Existia aí uma previsão que até o final de setembro ia efetivamente, né, se revelar as coisas, mas ainda, né, temos mais uns dias aí para ver se realmente, o que realmente vai acontecer. Mas a busca não é mais da ideologia, e sim do resultado. Entendi. E a América está mostrando isso como um referencial, assim como no Brasil. As vozes ideológicas aqui não tem mais eco. O pessoal grita, mas grita por gritar. Walter, eu vou te fazer as perguntas finais, eu vou colocar duas aqui, porque eu quero que você... Eu queria fazer todas, são perguntas muito boas, entendeu? Tá. Olha, Walter, os acontecimentos no Brasil que pedem as mudanças políticas e sociais têm origem na energia da nova Terra? Diante do que você explica o ser humano terá que reinventar o planeta? Como que funciona isso, Walter? O Brasil também passa por essa questão, né? Hoje nós estamos aqui recebendo resultados e em busca de resultados. 7 de setembro mostrou muito bem que ideologia não serve mais para nada. Bandeira, ideologia, vozes políticas, o que importa são os resultados. O brasileiro, de fato, aquele que tem a bandeira do Brasil no coração, as cores da bandeira no coração, ele quer resultado. Ele busca resultado. Não importa a figura, não importa, né, a política, mas sim o resultado. E o resultado está sendo obtido por esse governo que está aí agora. Por isso que tem tanta oposição contra ele, né? Porque os outros, né, não trabalham pelo resultado, sim pelas articulações e pelos interesses pontuais deles lá, né? Que a gente sabe tanto quanto são. Né? E o ser humano terá que se reinventar, sim, no planeta, que é tudo que eu disse desde lá do início. Terá que se reinventar. Só que qual que é a vantagem disso agora? Qual que é o ambiente que permite que ele faça isso? Essa reinvenção não veio simplesmente por uma cobrança do impossível, ou daquilo que não dá para ser feito, ou um desafio que ele não vai conseguir assumir. Não, hoje nós temos, né, o ambiente para isso, nós temos as ferramentas, nós temos os nossos mensageiros de luz, né, tanto quanto nós aqui falando, tantos outros falam, é só acompanhar, é só selecionar, filtrar qual que é o seu momento e aquilo que você vai aplicar para si, mais fácil. Né? E essa reinvenção vai ter que acontecer sim, porque senão nós não fazemos parte do planeta. Nova Terra, novo ser humano. É isso aí, olha que legal. Podemos dizer que a nova Terra é o momento da colheita? Sem dúvida, é o momento da colheita, que tanto nós falamos, né? Nossa, quanto a gente falou sobre isso no PROM, né? Lembra? As palestras. Sim, demais. Não só eu, você, né? Todos que iam lá falavam de consciência, né? Que chegaria o momento da colheita, né? O momento de separar o joio do trigo, né? E esse momento é a nova Terra. A nova Terra é o momento da colheita. Nós estamos colhendo algo que, dentro de uma nova energia, vai transformar, né, o nosso ambiente, o nosso planeta, o nosso ser, né, para um mundo mais justo, né, um mundo que é realmente do ser humano, e não mais de forças que atuaram aqui, né, e usaram o ser humano como uma ferramenta. O ser humano precisa ser, por si, soberano em relação à sua vida e à sua casa, que é o planeta Terra. Então, é isso. É um momento de colheita, sim. Olha, pessoal, então fiquem preparados aí para vocês adentrarem nessa nova terra e atitude, né? Atitude consciente, né? Coerente, atitude
de coração e mente juntos, né? Porque esse é o momento, né, Walter? E uma coisa que eu queria até comentar com o Walter, que a gente vê isso bastante explícito, a gente vê muitas pessoas hoje em dia se separando, grupos se separando. E me fizeram essa pergunta, mas eu vou fazer para o Walter. Por que as pessoas hoje estão se separando? Grupos já não, alguns grupos não se entendem mais. É por conta desse momento da nova Terra? Tem a ver com isso? Sem dúvida, hoje os afins e as energias farão um reencontro. Então, não significa que as pessoas, por um casamento ou por uma relação familiar, têm exatamente a mesma energia, estão na mesma vibe ou no mesmo processo. Então, isso pode acontecer sim. É possível a manutenção dos pares que não são exatamente afins? É possível sim. O ser humano ele supera muita coisa. Agora, também não sofram sobre o ponto de vista moral das coisas. Eu não posso deixar porque a minha família faz parte. Não, e você tem que deixar em paz, né? Se você tiver que ir e deixar, deixe em paz, né? Deixe em paz. Não feche uma porta simplesmente porque a pessoa é um diferente de você, né? Claro. Isso é importante. Agora, não sofra em pensar que você se obriga, acima de tudo, a estar num ambiente onde ainda a energia é muito diferente da sua. Ou você já está num processo de crescimento e aquele grupo ainda não está preparado, não se escolheu para isso. Isso faz parte do momento e é para cada um, né, entender o seu processo. Sem dúvida. Bom, Walter, eu queria te agradecer, e a presença dos felinos, toda vez que o Walter faz uma pauta, os felinos entram aqui no set de gravação, toda vez, é impressionante. Queria te agradecer, Walter, gratidão por todo esse compartilhamento, por esse afeto todo, por todo esse autoconhecimento. E, pessoal, até sexta-feira que vem. O Dr. Walter está aqui novamente. Gratidão, Walter, gratidão, pessoal. Fica à vontade, Obrigado. Walter. Gratidão. Até o próximo.